No vídeo de hoje nós vamos falar sobre tabela Cicro, mais especificamente como que você faz o download dessa tabela. Então, se você não conhece essa tabela Cicro, não sabe como que você faz o download, como que você consegue essa tabela, fica comigo até o final do vídeo, pois nós vamos fazer junto na tela do meu computador o download dessa tabela para que você possa utilizar essas composições nos seus próximos orçamentos. Isso com certeza vai te trazer grandes recursos e vai ampliar a base de composições que você pode utilizar nos seus orçamentos. Mas antes de começar o vídeo, solta a vinheta. Olá, seja muito bem-vindo ao canal da MLP Engenharia e Construções. Eu sou o Marcelo Reina e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre tabela Cicro. E eu vou te ensinar como que você faz o download dessa tabela Cicro e como que você pode utilizar essa tabela nos seus próximos orçamentos. É muito importante que você aprenda a fazer o download e utilizar essa tabela, pois isso vai ampliar a sua base de composições para que você possa utilizar nos seus próximos orçamentos. Mas lembrando, pessoal, no vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer o download e falar alguns aspectos técnicos, algumas diferenças dessa tabela em relação a outras tabelas oficiais. Se você não sabe o que é a tabela Cicro, como funciona, quer entender mais detalhes, nós já fizemos um vídeo aqui no canal e eu vou deixar passando aqui em cima no card, onde eu falo tudo o que você precisa saber sobre tabela Cicro. Falo o que ela é, para que ela serve e te dou exemplos de composições que tem na tabela Cicro que você pode utilizar nos seus próximos orçamentos. Então, se você não assistiu esse vídeo, fica nesse vídeo aqui até o final para que você aprenda a fazer o download dessa tabela e depois assista esse vídeo também, onde eu trago muitas informações sobre tabela Cicro que vão ser muito importantes para a sua carreira. Mas no vídeo de hoje nós vamos à tela do meu computador para que eu possa falar alguns aspectos técnicos, alguns diferenciais dessa tabela de preços em relação a outras bases, pois é muito importante entender essas diferenças também para que você tome a melhor decisão na hora de escolher quais composições você vai usar, de qual banco de dados, de qual base de dados você vai utilizar essas composições. Então vamos à tela do meu computador. Bom, pessoal, agora nós estamos aqui na tela do meu computador para a gente poder fazer o download. Então o que você pode fazer? Você pode vir aqui no Google e digitar tabela Cicro, que vai aparecer esse site aqui, que é um site do governo, pois o Cicro ele é feito pelo DENIT, e aí você entrando nesse site, ele já te mostra aqui alguns dados da tabela Cicro. Então aqui começam as diferenças do Cicro com outras bases de dados, como o caso do SINAP. No caso do SINAP, pessoal, vocês têm um preço por estado. Então você tem um preço para o estado de São Paulo, outro preço para o estado do Rio de Janeiro, para o estado da Bahia, enfim, para todos os estados do Brasil. No Cicro é um pouco diferente, vocês podem ver que não é por estado, mas sim por região. Então nós temos para a região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Além disso, você também tem uma planilha editável aqui que você pode fazer download. Você tem alguns manuais de custos aqui que você pode utilizar também para entender melhor a tabela Cicro, ver da onde que veio os dados. E eu sugiro que você entre depois nesses manuais e dê uma lida neles, pois isso é muito importante e vai agregar ainda mais conhecimento a respeito dessa tabela. Aí você tem um relatório de ocorrências, um relatório de parâmetros de equipamentos e alguns comunicados e eventos. Nesse caso aqui, pessoal, eu estou na região Sudeste, eu estou em São Paulo, então vamos clicar aqui para a gente ver como que vai ser essas composições do Cicro. Então, pessoal, eu abri aqui em uma outra tela e vindo nessa outra tela, nós temos agora a região Sudeste e agora sim nós temos por estado. Então veja aqui, ó, Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, os estados do Sudeste. Então aqui nós vamos fazer o download da tabela de São Paulo, que é o meu caso, mas você pode fazer do seu estado ou do estado que você for executar a obra. Isso é o mais importante. Mesmo eu estando em São Paulo, se eu vou fazer uma obra no Maranhão, eu devo baixar a tabela do Maranhão. Se eu vou fazer uma obra no Rio de Janeiro, eu devo baixar a tabela do Rio de Janeiro. Então utilize sempre a tabela da onde a obra vai ser executada. Mas nesse caso eu vou fazer o download da tabela de São Paulo.
E aí vocês podem ver que tem de 2021, 2020, 2019, 18, 17... E aqui tem outras diferenças em relação ao SINAP. Aqui vocês podem ver, pessoal, que no ano de 2020 você tem janeiro, abril, julho e outubro, que é diferente do SINAP, pois o SINAP tem por estado e todos os meses. O SINAP, pessoal, tem uma lei que obriga o Sinduscom a atualizar os valores todos os meses. Então no SINAP você vai ter todos os meses a tabela, sempre do mês anterior ao mês que você está procurando. Então se você está em maio, você vai ter sempre do mês anterior. No caso, você vai ter os preços atualizados de abril. Então o SINAP ele tem todo mês e aqui o Sicro você não tem todos os meses. São alguns meses no ano. Então 2020, 2019, vocês podem ver que tem 4 atualizações. Já em 2018, você teve mais atualizações durante o ano. Então, nesse caso, eu estou gravando esse vídeo em 2021. 2021, até a data desse vídeo, só tem disponibilizado o mês de janeiro. Então, nós vamos clicar aqui em janeiro, ele vai abrir essa outra tela, e aí clicando em janeiro novamente, começa a fazer o download aqui embaixo do arquivo. E aí você vai abrir esse arquivo e nesse arquivo vão estar os documentos da tabela Sicro. Então, pessoal, terminou de fazer o download aqui. Os arquivos eles são baixados em um arquivo zip, então você precisa ter algum programa que abra esses arquivos zips, ou WinRAR, ou o próprio Windows tem um arquivo que você já extrai arquivos zips, mas se você não tem no seu computador, faça o download de algum programa para que você consiga abrir esse tipo de arquivo. Então, abrindo aqui, pessoal, vai vir exatamente desse jeito, ó, São Paulo, janeiro de 2021, e clicando vão ter os arquivos que você acabou de fazer o download. Então tem origem de preço, tem relatório analítico, tem relatório sintético, e aí de encargos sociais, equipamentos, mão de obra, materiais. Você tem todos os documentos que você precisa ter acesso para poder utilizar a tabela Sicro. E você que já assistiu o vídeo aqui no canal onde eu te ensino a utilizar a tabela SINAP, como que você faz o download, como que você usa a tabela SINAP, você vai achar algo similar com essa tabela aqui, pois lá nós temos também relatórios analíticos, relatórios sintéticos. Se você não assistiu esse vídeo, eu vou deixar passando aqui no card também, depois assista, pois eu também te ensino a fazer o download da tabela SINAP e te ensino como que utiliza a tabela SINAP, e isso é muito importante que você saiba. Eu vou deixar também os links na descrição desse vídeo para facilitar, então depois você clica na descrição do vídeo e acesse o link desse vídeo onde eu te ensino a baixar a tabela SINAP. E lá eu te explico o que é um relatório analítico, um relatório sintético e mostro todos esses relatórios para vocês. Mas aqui nesse vídeo, pessoal, só para a gente poder visualizar, eu vou abrir aqui os arquivos analíticos e sintéticos para a gente poder dar uma olhada também. Então, pessoal, esse aqui ó, é o relatório analítico de composições de custos. E aqui vocês podem ver que tem aqui a composição. Essa primeira composição é aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local. E aí você tem aqui a mão de obra, você tem o material, você tem atividades auxiliares, tempo fixo e momento de transporte. E aqui por fim o valor unitário desse serviço. Então esse é o relatório analítico da sua tabela Sicro. Agora, pessoal, vocês estão vendo aqui na tela o relatório sintético de composições de custos da tabela Sicro. Então aqui vocês podem ver que aquele primeiro item, aquela primeira composição é exatamente igual. Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local por decímetro cúbico, que é a unidade de medida dessa composição, e o valor de R$ 92. Então aqui nós temos o relatório analítico, onde chegamos ao valor de R$ 92,98, e aqui em cima vocês podem ver a unidade de medida dessa composição. Nesse caso tem uma produção de 2 decímetros cúbicos, e aqui ele já te dá a unidade de medida, que vai ser decímetro cúbico. Então aqui é o valor por decímetro cúbico, e nessa tabela, que é a tabela sintética, você tem o mesmo unidade de medida, decímetro cúbico, e aqui você já tem o valor já dessa composição, o valor da unidade dessa composição.
Então vocês podem ver que são relatórios diferentes, mas que tratam da mesma coisa. Um mostra exatamente o valor dessa composição e o outro mostra como você chegou nesse valor, quais os parâmetros que você adotou para chegar nesse valor. E aí, pessoal, voltando aos arquivos que você fez o download dessa tabela ciclo, vocês podem ver que nós temos relatório analítico, relatório sintético, e aqui nós temos um relatório sintético de encargos sociais com desoneração e aqui embaixo sem desoneração dos encargos sociais. Aí você tem um relatório também dos equipamentos com desoneração e sem desoneração, relatório sintético da mão de obra com desoneração e sem desoneração, e aqui um relatório sintético dos materiais. Então, pessoal, faça o download da tabela ciclo, entra no Google, digite tabela ciclo e acesse exatamente o site do governo aqui, pois essa tabela é feita pelo DENIT e está no site do governo. Então, se aparecerem outros sites, eu sugiro que não faça download, pois você pode estar fazendo download de algum material adulterado e podem conter informações não oficiais e isso acabar te prejudicando em algum momento. Então faça o download do site oficial, que é o site do governo, e faça exatamente esse passo a passo que nós fizemos para fazer o download. E aqui apenas como curiosidade, pessoal, lá no início, como eu mostrei para vocês, na primeira página onde aparecem as regiões, aí você tem a planilha editável e você tem aqui o manual de custos de infraestrutura de transportes. Clicando aqui, pessoal, vai abrir esse site onde você tem vários arquivos aqui que falam da tabela ciclo. Então você tem um arquivo que vai falar da metodologia e conceitos, da pesquisa de preços, de equipamentos, mão de obra, materiais, fator de influência de chuva, que é uma característica muito interessante da tabela ciclo. Aí vai ter sobre canteiros, administração local, mobilização e desmobilização, alguns manuais técnicos, composições de custos e produções de equipe mecânicas. Então, pessoal, eu sugiro que você faça o download desses manuais também, dê uma lida em todos esses manuais, se possível, para que você entenda ainda melhor a tabela ciclo. Essa é uma tabela muito importante que você tenha conhecimento, ela é muito utilizada para obras de infraestrutura, mas você pode utilizar essas composições para outros tipos de obra também. Por isso que é muito importante que você conheça a tabela ciclo, pois isso vai ampliar o seu conhecimento, vai ampliar a sua base de composições e vai te dar um arsenal aí que você vai poder utilizar nos seus próximos orçamentos e ter melhores resultados. Agora eu quero que você me conte o que você achou desse vídeo, pessoal. Se você já conhecia a tabela ciclo, se você já tinha entrado no site do DENIT para fazer o download dessas tabelas, sabia quais tabelas que vinham nesse pacote quando você faz o download. Deixa aqui embaixo nos comentários se isso vai ser útil para você, se você utiliza a tabela ciclo no seu dia a dia, e eu sugiro que você conheça, pois você vai utilizar muito essa tabela em futuros orçamentos que você for utilizar, ou ao menos você vai entender como funciona, e assim que você for participar de alguma licitação pública ou chegar até você um caso específico onde é utilizado as tabelas do DENIT, você vai saber utilizar a tabela ciclo e entender todos esses dados. Eu sugiro também que assista o outro vídeo que eu falo tudo o que você precisa saber sobre tabela ciclo, te dou exemplos e te explico o que é cada coisa dentro da composição da tabela ciclo. Então eu vou deixar o link aqui na descrição, assista esse vídeo pois é muito importante e vai aumentar muito o seu conhecimento a respeito. Para você que é novo aqui no canal, que está me assistindo pela primeira vez, ou mesmo você que já me acompanha, mas ainda não é inscrito no canal, eu peço para que você se inscreva aqui embaixo, ative o sininho, pois assim o YouTube te notifica sempre que lançarmos conteúdo novo. Lembrando que nós temos vídeo novo toda semana aqui no canal, pessoal. Então se inscreva, ative o sininho, assim o YouTube te notifica quando lançarmos um vídeo novo e você fica por dentro de todos os conteúdos e não perde nenhum vídeo. Isso vai ajudar muito na sua carreira e vai agregar muito conhecimento.
são conhecimentos que eu carrego ao longo de quase 15 anos de profissão e que eu transmito aqui para vocês para ajudar a alavancar a carreira de vocês e te ajudar a se tornar um engenheiro ainda melhor, um orçamentista ainda melhor. Se você gostou do vídeo, eu peço para que você deixe o seu joinha, o meu muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.